Você acompanha a partir de agora Sessão Pipoca Espiritual. Apresentação de Tatiana Benites e José Damião. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar do filme Som da Esperança. Um filme que vai te emocionar se você ainda não assistiu. E eu tenho certeza que você se emocionou se você já assistiu. Um filme que vai falar de família, que vai falar de religião, vai falar de fé, vai falar de adoção. E é um filme que vai mexer aí com os nossos sentimentos. Então, antes de começar a falar desse filme, já que você está aí, deixa aqui o seu like, curte, coloca o seu joinha, coloca os seus comentários, que os comentários são muito importantes para nós aqui no canal do YouTube. Canal do YouTube Tatiana Benites. Se você não está vendo a gente pelo canal do YouTube, tá vendo a gente pela TV Mundo Maior, ouvindo pela rádio Boa Nova, então escreve para a gente também, entra aqui no nosso canal do YouTube, se inscreve no canal, coloca lá, aperta o sininho para que vocês recebam as nossas notificações sempre que tenha uma programação aqui. E toda sexta-feira a gente vai falar sobre um filme novo, a gente vai fazer uma análise espiritual de um filme, de uma série. Vocês podem sugerir também para a gente filmes, séries, desenhos, documentários, que a gente também pode escolher e falar aqui que foi uma sugestão tua. Então, escreve para a gente, deixe seus comentários para ajudar também a gente a engajar. E se você gosta do nosso conteúdo, manda para os seus amigos, manda esse link para os seus amigos, também recomenda a gente para aqueles que você conhece, tá bom? Bom, mas a gente veio aqui para falar do filme O Som da Esperança. Antes da gente começar a fazer a nossa análise espiritual do filme, eu vou chamar aqui o Damião para ele falar para vocês a ficha técnica desse filme. Olá, estamos juntos em mais uma Sessão Pipoca Espiritual. Filme Som da Esperança, data de lançamento 31 de outubro de 2024. Diretor Joshua Weigel, 2 horas e 15 minutos de duração, é um drama inspirado em uma história real. Som da Esperança, a história de Paul Trott, retrata a emocionante jornada de uma comunidade no leste do Texas que se transformou a vida de dezenas de crianças. Som da Esperança. A história de Paul Trott. A história real de Donna e do reverendo W.C. Martin e sua igreja no leste do Texas, na qual 22 famílias adotaram 77 crianças do sistema de adoção local, dando início, gente, a um movimento em prol de crianças vulneráveis em todo o mundo. O que é lindo, né, Tati? O filme mostra que não sobra criança para ser adotada no raio de 160 quilômetros de Possum Trot, Tati! Bom, agora a gente já pode analisar tudo, porque a gente já falou toda a nossa introdução aqui. O filme Som da Esperança, ele fala sobre o tema central dele, é a adoção. E fala tudo que gera em torno da adoção, principalmente o preconceito. Né? Então, quando se fala ali de adotar uma criança, já vem aquela coisa de você não conhece o passado dessa criança. Essa criança certamente vai se revoltar, porque você não é o pai ou a mãe legítimo delas. Essas crianças já têm uma história que você não sabe quais são. Essas crianças já vão chegar cheias de traumas. Né? Então, muitas coisas, muitos falatórios a respeito da adoção, muitas crenças que são colocadas ali para as pessoas que querem ou que pretendem
um dia fazerem uma adoção. Então, o filme mostra como as pessoas são preparadas para isso. Então, existe uma palestra, como se fosse um curso, onde as pessoas vão receber essas informações iniciais, como é que funciona o processo, e as pessoas têm a escolha, né, de preencher uma ficha, ver as crianças que estão disponíveis. Então, existe um preparo para isso. E existe todo esse preconceito em volta. No caso do filme, estas famílias, essas pessoas, são evangélicas, são de uma igreja, e daí existe essa vontade de uma mãe de querer adotar essas crianças, mas existe uma resistência por parte do pai, que é o pastor, de principalmente uma coisa que também pega muito atualmente, né, é a questão material, o medo de não saber como sustentar essas crianças. Então, é o medo, acho que, de todos os pais, né, mesmo de filhos adotivos ou de filhos naturais. O medo da responsabilidade de tudo que isso traz. Então, o filme começa com essa história da palestra, né, onde precisa ter essa introdução, e é onde esse desejo cresce ou diminui. No caso do filme, o desejo cresce, depois de descobrir como é que funciona, mas existe a resistência do pai. E existe toda uma situação dentro da própria família, né? Então, eles já têm filhos, existem alguns problemas dentro de casa, né? Então, existe já a condição financeira que não é tão boa para ter mais filhos, mas que sim, que é possível ter mais filhos. E existe toda a comunidade que não entende essa necessidade e que eles podem ser julgados por isso. Então, a princípio, né, a adoção, né, ela é vista como uma coisa ruim. Mas você vai estar ajudando pessoas, mas você não conhece, você não sabe os problemas que você tem que passar, então só se vê o lado negativo daquilo que pode ser muito positivo, né? E esse preconceito existe em todas as religiões, em todos os lugares, em toda a sociedade. E que, claro, nem todas as pessoas pensam igual, mas que está sim presente em todos os lugares. E isso a gente precisa comentar, né, Damião? Sim, e olha, o Som da Esperança destaca ali, né, Tati, o amor e que a união podem transformar vidas. Pela visão espírita, todos somos adotados, porque o único pai legítimo é Deus, né, Tati? Os pais da terra não são nossos pais, eles estão nossos pais, porque a cada encarnação mudamos de pais consanguíneos, mas em todas elas Deus é sempre o mesmo Pai. Emmanuel nos fala na mensagem Filhos Adotivos. Muitos de nós, nas instâncias do pretérito, teremos pisoteado os corações afetuosos que nos acolheram em casa, seja escravizando-os aos nossos caprichos ou apunhalando-lhes a alma a golpes de ingratidão, desacreditando-lhes os esforços e dilapidando-lhes as energias, quase sempre lhe impusemos aflições por reconforto, e a exigir-lhes sacrifícios incessantes, até que lhes ofertamos a morte e sofrimento pelo berço que nos deram em flores de esperança. Um dia, no entanto, desembarcados no mais além, percebemos a extensão de nossos erros e, de consciência desperta, lastimamos as próprias faltas. Corre o tempo e quando aqueles mesmos espíritos queridos que nos serviram de paz retornam à Terra em alegres comunhão afetiva, ansiamos-lhes retornar-lhes o calor da ternura, mas, nesse passo da experiência e os princípios da reencarnação, em muitas circunstâncias, não somente nos permite desfrutar-lhes a convivência na posição de filhos alheios, a fim de aprendermos
a entesourar o amor verdadeiro dos alicerces da humildade. Não há nada que gratifique mais uma pessoa que adota do que a certeza de que no mandamento amar ao próximo como a si mesmo, assim o ato de transmitir valores positivos, servir como referência a uma infância esquecida, ajudar um adolescente a adquirir autonomia, dar amor e limites, enfrentar os desafios de uma paternidade como a qualquer outra, concretiza a adoção. Não existe mais filhos adotivos ou pais adotivos, são simplesmente filhos e pais. Então, pode se perguntar se tudo é previamente planejado. Por que esses espíritos não reencarnam como filhos biológicos? Explica o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8. Os laços de sangue não criam necessariamente laços entre os espíritos. O corpo procede, o corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito de seu filho, nada mais faz que lhe oferecer o invólucro corporal, mas deve ajudá-lo em seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Está lá Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Tá. É interessante, né, quando fala que nós estamos como pais e filhos, nós não somos pais e filhos, né? Que o pai, na verdade, é um só, né? É Deus, mas que nós estamos nessa condição e que o espírito antecede o corpo, né? Então, o corpo precede, o espírito precede o corpo, né? E então, que esse invólucro carnal vai servir para gente aprender aqui. E principalmente, eu acho que na adoção tardia, porque muita gente quer o bebezinho, né? Quer o recém-nascido, quando quer adotar. Mas a adoção tardia, né, eu acho que ela é ainda mais bonita, porque são crianças que já cresceram, que já têm uma história, que já precisa, a gente vai precisar lidar e aprender com os sentimentos que elas já têm, para que a gente consiga também auxiliá-las dentro da possibilidade do que elas já conhecem. Então, olha só que desafio, né, que nós temos. Essa visão, né, do filme, a gente está falando do filme Som da Esperança, que é um filme que fala sobre a adoção. A gente começa a ter um pouco mais de simpatia, né, por essa visão, porque a gente começa a ver que as crianças estão crescendo num lar de adoção, onde elas não têm o carinho dos pais, elas não têm uma família, um conceito de família formado. Então, se a gente pensar, por que a gente não pode auxiliar essas crianças? Por que a gente não pode ajudar a que elas consigam um lar? Né? Às vezes não é o nosso lar, mas por que a gente não pode auxiliar de alguma maneira para que elas consigam um lar? Uma pessoa boa, pessoas boas que possam dar esse carinho, esse conceito de família que elas precisam. E quando a gente fala de família, a gente fala de família de uma mãe solo que quer ter um filho, a gente fala de um pai e de uma mãe, ou de duas mães ou de dois pais, mas que são pessoas que querem formar uma família junto dessas crianças, ou de um pai solo também, porque eu já vi histórias de pais solos que também adotam crianças, né? Então, conceito de família, né? A família, como o Damião falou, né, de Kardec, que cita ali, né, falando que às vezes a gente nasce numa família consanguínea e que a gente nem tem tanta afinidade quanto essa família adotiva. Porque o que importa são os laços do espírito. Então, o filme fala muito de fé. O filme fala de fé, de perseverança, né, no sacrifício.
porque não é fácil. Não só na adoção, né? O nosso caminho não é fácil. Nosso caminho não é fácil como família. E na questão da adoção, a gente tem ainda outras coisas que tem que pensar. Tem que ter um acompanhamento durante algum tempo, durante alguns anos, para alguns casos, com essas crianças, com esses pais, com essas famílias. Então, existe todo um acompanhamento social para ver essa adaptação. E existem crianças que são devolvidas, né? Onde as pessoas, os pais, não se adaptam aos filhos, ou os filhos não se adaptam aos pais, e existe essa questão da devolução, que é muito dura para as crianças, porque elas já se sentem rejeitadas no primeiro momento, já irão para uma casa onde elas sabem que não são filhos biológicos, e de repente precisam viver uma devolução. Então é um segundo abandono que elas vivem. E existem crianças que vivem segundos, terceiros, quartos, quintos, sextos abandonos. Então, por serem de caráter difícil, né, ou por não se adaptarem, ou por se revoltarem. No filme a gente tem um personagem que é uma criança que é revoltada, porque ela foi devolvida muitas vezes, e ela fala que ela não quer ter família. E por isso ela faz algumas coisas gratuitamente, ela faz algumas coisas de livre vontade mesmo dela, para irritar os pais, a família e tudo mais, porque ela diz que ela não quer ter família, que ela não nasceu para ter família. Então, olha só a cabeça dessa criança, né? Para que ela chegue num conceito de que família não é bom, família é ruim. Né? Então, olha só os traumas, as coisas que podem ter acontecido. E o filme mostra a questão da perseverança, porque hoje em dia a gente vive numa sociedade, não estou dizendo que antes era melhor, mas a gente vive numa sociedade de pouca tolerância. Então, qualquer coisa que acontece numa relação de amor, numa relação entre família, ou numa relação entre amigos, já se separam. Não existe mais a tolerância de vamos tentar, vamos conviver mais, vamos passar por essa dificuldade juntos. Então eu caso e dentro de alguns meses brigamos, acontece algum desentendimento e nós nos separamos. É fácil, né? Antes a gente tinha aqueles casamentos duradouros, mas porque as pessoas suportavam muitas coisas caladas. Hoje a gente tem voz, a gente pode falar, principalmente as mulheres. Né? No entanto, a tolerância deixou de existir. Então, aquelas provas que a gente deveria passar com aquelas pessoas, muitas vezes a gente abandona. Porque a gente não tem mais a tolerância, a paciência que nós precisamos ter para passar por essas provas. E com isso, existe o abandono de crianças também, né, Damião? Sim, e olha, é triste essa parte, né, da evolução de crianças adotadas, mas deixa você que está aí nos acompanhando, deixa eu comentar com você. O Som da Esperança é dos mesmos produtores do sucesso de Chosen. Olha aí, Os Escolhidos, né? Agora, mais emoção aí, o Som da Esperança, né? Não é uma história de Cinderela, porque não é e sim é um desafiador. O trauma e a perda, a rejeição dessas crianças e depois o amor incondicional, como elas se beneficiariam com tudo isso, né? E o mais beneficiado, a gente sempre sabe, né, quem é, né? É quem pratica o bem. É um filme incrível, que nos faz refletir no que temos feito em nossa passagem na Terra. Embora seja um filme cristão, não querem que seja rotulado ali como um filme religioso. Em vez disso, eles querem que as pessoas viajem nessa história convincente, onde a fé é parte do seu alicerce. Uma das personagens não consegue compreender que alguém realmente a ama, por ter vivido em vários lares, como a Tati estava contando, né?
E, abre aspas, todos os pais adotivos ou biológicos assumem riscos, criam expectativas e sonhos em relação aos filhos. Surpresas, desafios, decepções sempre poderão ocorrer e ambas as partes, né? Diante dos desafios encontrados, alguns pais experimentam a fantasia de devolvê-los. Apesar da irrevogabilidade da sentença da adoção, a devolução da criança ou do adolescente é uma realidade em alguns contextos da adoção e compromete, né, a continuidade do vínculo pais e filhos. A ameaça de que venha a ser devolvido imprime na criança ou adolescente uma reedição de sua vivência de abandono, trazendo dor e sofrimento a todos os envolvidos. Como espíritas, podemos compreender a adoção? Emílio Miranda, no livro Nossos Filhos São Espíritos, relata, abre aspas, ainda na condição de espírito, no intervalo entre a existência anterior e a que estava sendo planejada, a pessoa decidiu nascer de determinado casal porque sabia serem eles possuidores do melhor material genético a oferecer-lhes, proporcionando as condições físicas e mentais que ele pretendia ser portadora. Sabia, mais contudo, que o tipo de ambiente desejado para a sua educação só poderia ser proporcionado por outro casal, obviamente de seu conhecimento também. O projeto elaborado constitui, portanto, em nascer de determinado casal, ser adotado pelo outro. O esquema previa ainda o nascimento do sexo masculino, que acabou não se concretizando por causa de uma atitude confessadamente impaciente do espírito renascente. Gente, fecha aspas, pela própria característica do orbe em que estamos, a maioria das provas são também expiações. Assim como os filhos biológicos muitas vezes são espíritos devedores, ou a quem devemos, os filhos adotivos são igualmente numa prova em que alguns aspectos podem ser mais difíceis, né, Tati? Olha só que interessante, né? É muito difícil a gente pensar numa devolução. A gente fala disso de um cachorrinho, de um gatinho, que já é difícil. A gente fala, não, isso não vai. Você pegou o bichinho, você tem que cuidar dele. Imagina de uma pessoa. Nós estamos falando de um ser racional que vai guardar essa emoção, que vai sofrer esse trauma mais uma vez, né? Então, a adoção é um ato de amor e ela tem que ser feita como um ato de amor, né? Se a pessoa tem dúvidas sobre a adoção, ela não deve adotar. Então, ela tem que ser feita como um ato de amor, sabendo que passará por muitas provas que são difíceis tanto para quem adota quanto para quem está sendo adotado. Então, o filme mostra a questão da desistência, né? Que às vezes a gente também tem todas as condições para desistir de alguma coisa, mas que a gente persevera. A gente persevera e a gente vai até o fim, sofrendo tudo o que precisa sofrer, mas que a gente vai passar por aquilo juntos, né? Então, quem será que tem mais mérito? Aqueles que passam pelo sacrifício, né? Jesus fala sobre o sacrifício, né? Que sacrifício a gente está fazendo para seguir seus passos? Que sacrifício a gente está fazendo para levar sua palavra adiante? Então, a lição que fica do filme, né? Ele mostra essa lição de perseverança e de fé, de pessoas que sabem que diante da fé a solução vai chegar. O material vai chegar até eles de alguma forma e que eles vão conseguir que essas dificuldades, né, passar por cima dessas dificuldades, as dificuldades fiquem para trás. Então, em alguns momentos, a gente vai passar por dificuldades, a gente vai passar por provas que são difíceis, mas a gente está perseverando. A gente tem fé que Deus vai ajudar a gente. A gente renova a nossa fé cada dia. Então, o filme fala sobre isso, né? Fala da lição do perdão, né? Porque a gente precisa aprender a perdoar aqueles que fizeram mal para a gente,
aqueles que talvez nos abandonaram, aqueles que não nos auxiliaram no momento que a gente precisava. E o perdão é uma libertação muito grande que a gente tem para o nosso ser. Quando a gente consegue, não de boca, né, de palavra, é muito fácil falar, eu perdoei, né? Mas quando a gente consegue perdoar de coração mesmo, tudo muda ao nosso redor, muda a nossa realidade. Então o filme ele fala também do perdão, dessa libertação, das pessoas que podem ficar ao nosso lado, das pessoas que a gente vai encontrar ao nosso lado que não vão nos apoiar no que a gente está fazendo, e tudo bem. Porque a gente não precisa ter o apoio de todas as pessoas para aquilo que a gente vai fazer. A gente também precisa caminhar com as nossas pernas, a gente precisa ter a nossa opinião, saber ser crítico, né? Kardec já falava isso. E fala também do papel dos pais. Os pais, eles são colocados no nosso caminho, como bem disse aí Hermínio Miranda, né, como fala Kardec, e os espíritos que vieram trazer essas palavras para a gente, que nós somos preparados para ser pais. Nós, no momento da nossa transição, na erraticidade, né, quando nós estamos no plano espiritual, a gente escolhe se a gente vai ser pai ou não. E como é que isso vai se dar? Então, nós somos preparados para essa lição. E qual é a função dos pais? É auxiliar esses seres a evoluírem moralmente. É fazer com que eles deixem essas más inclinações do passado e passem a se modificar, principalmente nos seus primeiros anos de vida, quando começam a formar o seu caráter. E no caso de uma adoção tardia, o que a gente tem que fazer? O mesmo. O mesmo. Só que de uma forma tardia. Se ele já tem essas más inclinações com ele, porque ele não recebeu essa orientação dos pais na primeira infância, que a gente consiga fazer na segunda. Né? Então, fala do papel dos pais no Evangelho dessa forma. O Evangelho traz que os pais precisam auxiliar os filhos a deixarem ou diminuírem essas más inclinações, evoluindo moralmente. Então, olha só a responsabilidade que nós temos como pais, né, de criar outras pessoas, outros seres que ficarão, que nós deixaremos aqui nesse planeta em algum momento, né, para que continue o nosso trabalho evolutivo. Né? É uma responsabilidade muito grande. Então, quando a gente fala de adoção, a gente está falando de amor. A gente está falando de um amor incondicional, de um ser que a gente não conhece, que a gente não sabe de onde veio, mas que vai ser a nossa responsabilidade como adultos e como pais temporários, porque nós sabemos que somos temporários aqui nessa vida, né? Fazer esse papel com amor, né? E transmitir o amor que eles não tiveram até então, até o fim das suas vidas. Né? Então, o filme Som da Esperança é um filme muito bonito, é um filme que seria uma categoria religiosa, da religião evangélica, né? É um filme cristão, mas assim, os personagens são da religião evangélica, e que é baseado numa história real muito bonita, onde muitas crianças foram adotadas por causa de uma campanha. E no final, mostra as pessoas mesmo, esse reverendo, mostra a sua família, como eles estão nos dias de hoje, nos dias atuais. Então, recomendo muito que vocês vejam esse filme e que vocês deixem seus comentários, o seu like, e que na próxima semana a gente se encontra novamente para fazer uma nova análise de uma visão espiritual do filme. Gente, um beijo, fiquem com Deus e até mais.
Você acompanhou Sessão Pipoca Espiritual.